Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente reunidos com nossa equipe bem posta para fazermos mais um bate-papo, momentos de reflexão. Sempre trazemos um tema do nosso cotidiano, do nosso momento, para que possamos ter a oportunidade de refletir, pensar, formularmos questões e concluirmos aquilo que é o melhor para nós enquanto ser aqui encarnado, espíritos aqui encarnado. E hoje o nosso tema é um tema novamente instigante, aquele tema que vai mexer muito conosco e nos levar à autorreflexão, com certeza. Nós estaremos falando de lei do progresso, de avanço, de transformação, de modificação. E antes de nós adentrarmos propriamente no tema da manhã, vamos aqui chamar os nossos componentes, que estão firmes, apostos, e vamos chamar nossa companheira Cida Noronha. Bom dia, Cida! Bom dia, Xavier. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Alexandre, aí na técnica. Bom dia a todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Web Amor e Luz. É muito bom estar aqui mais uma vez, juntos, nesse dia maravilhoso, para aprender um pouco mais dessa doutrina tão consoladora. A minha gratidão de sempre. Muito obrigada a todos. Ok, Cida. E agora vamos chamar o nosso companheiro, o João Carlos, também. Seja bem-vindo. Dê as suas considerações iniciais, João. Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E, como sempre, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E no sentido de poder ajudar ao máximo, sempre aprendendo. Muito obrigado a todos e vamos ao nosso programa. Espero que ele seja bem proveitoso aos nossos ouvintes e a nós, principalmente, também, né? Com certeza será muito proveitoso para todos nós, porque nós somos eternos aprendizes. Estamos sempre querendo aprender um pouquinho mais, né? Porque esse aprendizado nos agrega visões, valores, e isso nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. E para darmos início, vamos primeiro fazer a nossa prece, o nosso pedido de apoio dos amigos espirituais. E para isso eu vou chamar a Cida Noronha para fazer a nossa prece inicial. Cidinha, chega mais. Pois não. Então, assim, eu convido a todos que desejarem fechar os olhos para uma melhor concentração. E vamos assim juntos elevar nosso pensamento até nosso Pai, Criador de todo o universo, pedindo a Ele que nos oriente sempre, nos proteja e nos guia. Que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, que nós possamos estar sempre receptivos aos seus conselhos, aos seus benefícios, que são inúmeros. Por isso, a nossa gratidão, Jesus amado. Eu peço nesse instante que essa nossa oração chegue ao lar de todos aqueles que estão nos acompanhando, que está nos ouvindo, e que possa fazer a obra divina na vida de cada um de nós, e que sejamos instrumentos afiados na prática do bem. Em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, pedimos licença para iniciar mais um trabalho nesse dia. Graças a Deus. Que assim o seja, graças a Deus. E agradecemos aos amigos espirituais que estão aqui presentes conosco, nos abraçando, nos envolvendo e também abraçando e envolvendo a todos esses companheiros que têm nos acompanhado e têm nos dado o privilégio de nos assistir, de nos ouvir e trazer as suas energias mais positivas para que a gente possa efetivamente
fazer esse trabalho da divulgação da filosofia espírita. Eu vou fazer uma pequena introdução do nosso tema. Essa introdução é somente no sentido de nós compreendermos melhor essa participação do homem, do espírito aqui encarnado dentro da sociedade. Na conclusão do Livro dos Espíritos, ele nos traz o seguinte: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei e de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tira-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque elas encerram todas as condições de felicidades do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Comparando as idades e os povos, pode ele avaliar o quanto a sua condição melhora, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e praticada. Ora, se aplicando-a parcial, é incompletamente, aufere ao homem tanto bem que não conseguirá, quando fizer dela a base de todas as instituições sociais. Será isso possível? Será possível a sociedade se transformar, se modificar, através da sua conduta e do seu comportamento? Nós temos no nosso conteúdo de avanço nos dias de hoje, nesses últimos 20 a 30 anos, a ciência, a tecnologia, que tanto tem trazido auxílio à sociedade, ao homem dentro dessa sociedade, como nesse momento, em que nós estamos tendo a oportunidade de conversarmos com várias pessoas usando a tecnologia. Então, o progresso, ele só tem ou traz para nós coisas que nós possamos utilizar de alguma forma mais positivas para a sociedade. Mas para isso é necessário haver maior tolerância por parte das pessoas dessa sociedade. Para isso, haverá necessidade de sermos muito mais fraternos um para com os outros. E é esse ponto que nós vamos trabalhar bastante hoje, né? Qual a dificuldade de nós termos mais tolerância, uma maior igualdade dentro da sociedade que nós vivemos, né? E em cima disso, nós já vamos iniciar aqui com as perguntas do nosso tema da manhã. Eu quero aproveitar, então, e vou chamar a nossa companheira Sônia. Ela estará entrando agora ao vivo para formular a primeira questão para nós podermos responder para ela. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe e fique à vontade para formular a sua pergunta. Bom dia, Xavier, João. Bom dia, Cidinha. Que a paz de Jesus esteja com todos. A minha pergunta é: como o homem deve agir para não se perpetuar na ignorância e, dessa forma, ele poder atingir os desígnios da providência divina? Perfeito, Soninha. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu que agradeço. E eu vou já passar essa pergunta de pronto para Cida. Cida, como é que o homem tem que atuar dentro dessa sociedade? Ele tem que ficar claudicante, ele tem que ficar marcando passo, ou ele tem que chegar para o futuro, para frente, no propósito de transformar a sua conduta dentro da nossa sociedade? O que você acha disso, Cida? Ô, Sônia, obrigada pela pergunta, né? A gente que é espírita, que já conhece um pouquinho, né, das leis da reencarnação, então fica mais fácil compreender, né? Mas todos devem compreender que para o homem se elevar, né, ele deve praticar as leis de amor, em primeiro lugar, né? Eu penso que buscar reforma interior,
né, buscar o estado de transmitir sempre o bem, sempre olhando pelo lado do amor, da caridade, né, do altruísmo, do amar uns aos outros, como muito bem Jesus coloca no Evangelho. Eu penso dessa maneira, que devemos agir sempre na lei do amor. Muito bem, Cidinha. Se o João quiser completar, fica à vontade, João. Perfeito, João. Você quer completar essa resposta da Cidinha? Ela foi perfeita nas colocações. Complementar que na nossa evolução ela é constante, cada um ainda está no seu estágio. E que com certeza chegaremos ao ponto que o nosso Criador deseja. Mas isso tem que ter muita paciência, muita tolerância, muitos erros, para buscarmos os acertos. Em resumo é isso, sempre buscando principalmente a caridade, buscando sempre a cordialidade com seu irmão. Enfim, às vezes nós erramos, às vezes não, muitas vezes nós erramos, mas com nossos erros sempre buscando acertar mais para frente. Isso é fundamental. Perfeito. Nessa lei que nós estamos falando de progresso, está embutida as leis morais. E quando nós falamos da questão das leis morais, nós vamos falar de uma chaga dessa lei moral que dificulta muito o nosso adiantamento, o nosso progresso. Que lei é essa, Cidinha, que dificulta tanto, né, nas leis morais o nosso avanço? O que é que nos atrapalha avançar, pensar na questão da melhoria, da caridade, de se dispor ao seu próximo? A gente ainda é uma lei, né, que dificulta bastante, a gente ainda é muito materialista, né, carrega muito o orgulho, né, e ainda a ignorância de achar que só temos, né, uma vida aqui na Terra, quando a gente tem aí, somos eternos, né, imortais, né, na verdade. Então, essa dificuldade que cada um encontra é por falta de conhecimento mesmo dessas leis. Verdade. E uma das coisas que mais chama atenção nas leis morais é exatamente o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, né? Enquanto perpetuar dentro da sociedade o comportamento egoística das pessoas, perpetuar a arrogância, a intolerância, tudo isso faz com que as pessoas se tornem cegas no sentido de querer avançar, de progredir e de se melhorar. Não é isso? Exatamente. Então vamos lá, temos agora aqui uma pergunta da nossa companheira Salete. A Salete pergunta o seguinte, vai para o João essa, viu, João? A Salete pergunta, na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, sobre a marcha do progresso, os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que ressuscita da força das coisas, ou melhor, resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Poderíamos dizer que a pandemia seria um desses casos, ô João? Sem dúvida. Essa pandemia nos pegou totalmente de surpresa. É uma coisa que jamais, pelo menos todas as pessoas que eu comento, os mais idosos, passaram por várias coisas, eles nunca viram nada semelhante. Eu vejo que nós já passamos no século passado, né, por uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquela gripe espanhola, né, que aquela lá realmente mexeu com 30% da população, matou 30% da população terrestre, né, da Terra.
Depois nós tivemos guerra na Coreia, guerra no Vietnã, enfim. Sempre, periodicamente, vem alguma coisa dessa que é como um alerta. E normalmente, quando termina algum problema desse, você pode ver que a civilização, né, ela dá uma evoluída, ela dá um salto. Na Segunda Guerra Mundial foram descobertos inúmeros medicamentos, enfim, é o que sempre acontece. E depois parece que nós esquecemos e voltamos à estaca, dá a impressão até que é a estaca zero, mas não é, né, logicamente. Uhum. E o que está acontecendo com essa pandemia é justamente isso. Foi uma maneira de nós começarmos a refletir, porque realmente estávamos deixando muito a espiritualidade de lado, né? Estávamos muito materialistas, excessivamente consumistas. Está sendo uma forma de nós ficarmos em casa pensando um pouco mais naquilo que realmente nos interessa. Acho que nós estamos, a maioria das pessoas está percebendo que não é tão importante você estar usando uma roupa da moda, você está usando o carro do ano, até porque você não está podendo sair de casa para passear com o seu carro do ano, né? E estamos nos voltando mais para a nossa reflexão, para nos entendermos melhor. Lógico que muitas pessoas vão sair melhor dessa. Algumas pessoas, infelizmente, isso é o grau de cada um, né? Ainda continuam tirando proveito da situação. Mas, com certeza, essa pandemia veio para essa reflexão e, se Deus quiser, muito em breve nós estaremos saindo dessa situação para melhor, com certeza. Perfeito, João. Eu acredito também piamente de que nós estaremos saindo por uma situação muito melhor, apesar de tantas adversidades que a gente ainda encontra no nosso meio social. Mas é inegável que essa pandemia está nos trazendo momentos de reflexão, de transformação. E esse é o propósito, por exemplo, da Lei de Progresso. É fazer essa reflexão. O que é que eu posso modificar a nível do meu comportamento, da minha família? Qual a importância de eu ter a consciência ecológica, por exemplo, de não ficar subtraindo da natureza uma infinidade de coisas que muitas vezes não tem serventia. Se eu o faço para uma autossustentação, é uma coisa. Agora, quando eu faço por fazer, simplesmente por negligência, não acrescenta nada de bom para isso, né? Agora eu vou trazer uma pergunta do João Luiz. Ô, João Luiz, muito obrigado pela participação. O João Luiz faz uma pergunta muito interessante, viu, Cida? Que a gente já deu uma esboçada aí. Ele pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para a Lei de Progresso? E eu colocaria mais, como o nosso público é um público diversificado, de que forma que a lei, o Espiritismo e o espiritualismo pode contribuir para a Lei de Progresso? Sem dúvida, combatendo, né, João, o materialismo, né? O Espiritismo, ele traz muita luz, né, no esclarecimento aí da Lei de Progresso, porque ele mostra, né, que o materialismo é aqui, nessa vida, perecível, né, e ele esclarece sobre a nossa reencarnação, que tem outras vidas pela frente, não é só essa materialista, material, né? Esclarece sobre as leis de amor, né? Da caridade, do perdão, negando sempre o egoísmo que trava muito o progresso, a ganância que trava o progresso, e modificando, nós trabalhando dentro desses ensinamentos do Espiritismo, nós vamos crescendo, porque já vamos distinguir o caminho do bem e o caminho do mal. Então, vamos optar já com uma inteligência o caminho do bem, porque vai trazer-nos retornos positivos, né? Caminhando no caminho do bem. Então, o Espiritismo coopera muito com o progresso da humanidade,
porque a reforma tem que ser nossa, né? E é de cada um, né? Os espíritos falam lá que a marcha é lenta, mas é incessante. Então, incessantemente, nós vamos persistindo nesses ensinamentos do Espiritismo para que esse progresso venha aflorar cada vez mais na humanidade, mas é combatendo o materialismo. Perfeito, Cidinha. Espero Muito ter boa respondido, João. Qualquer Com certeza. coisa, pode perguntar de novo para Perfeito. os universitários. Boa, Cida. Muito boa a sua resposta. Muito bem. João, você quer fazer algum comentário? É exatamente isso, né? Por sinal, veio de encontro até a minha resposta que eu tinha falado da pandemia, né? Nós temos que destruir o materialismo, que é uma das principais chagas da nossa sociedade, né? E que faz os homens, o homem tem que compreender o seu verdadeiro interesse, destruir os preconceitos contra seitas, contra cor, contra sexo, contra opção sexual, enfim. Mostrar a solidariedade que nós devemos aos nossos irmãos. Isso é fundamental, é isso que nós precisamos buscar e sempre estarmos atrás. Perfeito, João. Muito obrigado por ter complementado. E eu diria um pouco mais, se vocês me permitirem. É inegável, né, que a lei do progresso, apesar de nós termos alguns espíritos que ainda estão claudicando, eles estão marcando passo, né, esses espíritos, eles têm que ser auxiliados por aqueles espíritos mais avançados, que estão num grau diferenciado, para que eles continuem a sua caminhada. É importante ressaltar que não há retrocesso, os espíritos não regridem. Muitas vezes eles ficam só marcando o que a gente chama de marcando passo, né? E aí é fundamental a importância daqueles espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, que auxiliem esse nosso irmão a continuar a sua caminhada, a sua transformação. É se transformando, se modificando, que você vai atingindo o progresso, que é a lei que nós estamos debatendo agora, né? Quando você tem as atitudes, comportamento, no sentido de se abrir, se modificar. Nós devemos ser um agente transformador, nos modificarmos e sairmos dessa condição puramente materialista, que nos atrapalha muito o nosso avanço, além, obviamente, das leis morais, o egoísmo, a chaga do egoísmo, daquele comportamento de intolerância, de falta de respeito ao nosso próximo, né? Vamos lá agora, nós temos a nossa companheira Dora, a Dora Wingril. Oi, Dora, muito obrigado pela sua participação. E essa pergunta eu vou passar para o João. A Dora pergunta aqui, João, o seguinte: podemos achar que a perversidade do homem é tão grande que parece que o progresso não se realiza? É verdade? Não, Dora, não é verdade. Às vezes ele fica um pouco mais lento, né? Nós temos que reconhecer. E na nossa insignificância, assim, no nosso raciocínio, nós paramos para pensar, às vezes, principalmente dependendo dos momentos em que estamos vivendo, né? Às vezes nós estamos num período que, pessoalmente, nós não estamos tão bem, então nós não conseguimos enxergar os progressos que nós estamos tendo constantemente. Às vezes eles são mais lentos, como eu já falei, precisam de um apoio lá de cima. Mas, com certeza, nós estamos evoluindo a cada dia. Nós vamos ver ao período, 100 anos atrás, a evolução que nós tivemos em todos os sentidos, vou dizer até no sentido da mulher. Há 100 anos atrás, uma mulher era praticamente a propriedade do marido. Hoje, nós estamos caminhando lado a lado, que é o correto. Ainda há algumas intolerâncias, sem dúvida, mas a evolução foi muito grande. A questão do preconceito, nossa, o que nós evoluímos em 40, 50 anos é absurdo. Ainda existe a intolerância? Ainda existe. Porém, a evolução é inegável.
Então, nós não podemos levar isso em consideração. Nós estamos mudando e mudando muito, e felizmente, para melhor. Com certeza, João. Muito feliz da sua colocação. Quero aproveitar a oportunidade e exaltar aqui a participação da nossa companheira Salete Benfatti. Muito obrigado pela participação. A Edneia Spaziani, a Francisca Natoli, a Rosângela Sorbana, a Vivian Chinock. É isso mesmo, Vivian Chinock, são algumas das pessoas que estão participando conosco. E tem também a Tânia Mara, que está participando através do Face e também vai nos fazer uma pergunta, e eu vou passar isso para a Cida. Cida, essa é uma pergunta da Tânia Mara. Ela pergunta o seguinte: quando pedimos à espiritualidade que nos dê paciência, recebemos oportunidade de treiná-la? O mesmo acontece quando falamos do nosso progresso moral? Oi, Tânia. Obrigada pela sua participação. Então, nós pedimos, né, Tânia, constantemente para que Deus nos dê paciência, né? Pois é, só que Ele não dá, não. A paciência é uma virtude que nós devemos conquistar, né? Aos poucos. Oramos, sim, pedimos. E Ele nos dá a tranquilidade e a clareza para ir compreendendo as coisas. E aí, então, nós vamos adquirindo a paciência, né? Assim como também no progresso, né? No nosso progresso individual e no nosso progresso coletivo, né? Porque para o progresso coletivo dentro do nosso lar, dentro da nossa escola, nós temos que ter paciência, né, com o nosso próximo. E tendo a paciência, nós já começamos, então, a progredir, porque já vamos respeitar, né? E o progresso é uma lei natural, né? Que vem fazendo com que a gente naturalmente começa a progredir em todos os níveis, no nível espiritual, no nível intelectual, né? No nível de praticar a caridade, mas são tudo coisas assim, são conquistas lentas, porque é uma lei, né, que já falamos aí muitas vezes, é uma lei natural, uma lei de Deus, que está em nós, e nós somos obrigados, queira ou não, a desenvolver esse progresso. É lento, mas todos vão conseguir. E Deus dá oportunidades infinitas para que cada um progrida, né? Tanto que é uma lei que não pode ser retroagir mais. Mas a gente tem que se esforçar para não se estagnar, né? E seguir sempre com amor, caridade, e pede sim a Deus paciência, mas nós temos que conquistá-la, porque o progresso é nosso, né? Ninguém progride por nós. Não adianta eu querer progredir deitada numa rede, né? Pendurada em 2 coqueiros, lá na praia de Natal, né? Eu não vou progredir parada, né? De folga. Eu tenho que trabalhar. E para conquistar essa paciência e esse progresso, eu tenho que me esforçar. E tenho também que querer, ter vontade, né? Ter disposição para isso. Tá, Tânia? Muito obrigada pela sua pergunta. Perfeito, Cida. Olha que coisa maravilhosa que a Cida falou agora. Imaginemos numa rede, deitada agora, lá, amarrada em 2 coqueiros na praia em Natal, e treinando a tal da paciência. Olha que coisa maravilhosa, né? Será que alguém iria gostar de treinar a tal da paciência, deitada numa rede amarrada em 2 coqueiros? Olha que coisa maravilhosa, né, João?
Quer comentar alguma coisa, João? Não, que eu vou me esforçar muito para terminar minha vida assim, no coqueiro. Espero que eu tenha esse merecimento. Pois é. Vou aproveitar a oportunidade e vamos aqui também exaltar a participação da nossa companheira Kátia Pelim. Kátia, que bom ver você aqui com a gente. Em breve estará conosco participando do nosso programa. A Ana Maria Barbosa também. Muito obrigado, Ana Maria, pela sua participação. E temos aqui, João, a pergunta da Cláudia Roberta de Queiroz. Muito obrigado, Cláudia, pela sua participação também. E a Cláudia faz a seguinte pergunta para nós, ô João. Ela diz o seguinte: sabemos que a violência doméstica aumentou muito durante a pandemia. Muitas vezes, nos planos reencarnatórios, somos colocados na mesma família, com inimigos ou situações que necessitam de reparação. Que estratégia pode ser essa usada para lidar com tais situações, para não agravar a situação que já são dolorosas? Olha que pergunta capciosa da Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Vamos ver se eu consigo te responder à altura, Cláudia. Bem, sem dúvida nenhuma, esse problema da violência doméstica é uma questão que tem assolado vários lares, né? E que realmente é muito difícil de você aceitar. Particularmente é muito difícil. Óbvio que nós temos que ter a tolerância até certo ponto. Existem as discussões de um casal, que é normal, discussão saudável até para a evolução do próprio casal, né? E existe aquele limite que intolerável, realmente, que é da agressão. Aí entram duas leis. Nós temos as leis naturais e nós temos as leis humanas. As leis humanas, se elas existem, foi com a permissão de Deus. Neste caso, sem sombra de dúvida, a partir do momento que a situação é intolerante, apesar de qualquer forma ela já ser intolerável, né? Nós temos que ir atrás realmente das leis humanas. Porque se elas estão aí é para nos auxiliar e nos ajudar. Eu acho que tem coisas que realmente são inadmissíveis. Nós estamos ainda num processo de evolução que não é suficiente só as leis da natureza. Nós temos que também nos auxiliar pelas leis humanas que temos hoje e, sem dúvida, buscar a justiça, buscar o auxílio de alguém, buscar amparar essa pessoa, mas também, principalmente, nos ampararmos, né? Então, muita tolerância, muita consciência daquilo que vai ser feito, pensar muito bem, chegar ao limite de que você pode suportar ou que pode auxiliar essa pessoa, e a partir do momento que você vê que não tem condições de auxiliar, tem que buscar os seus direitos em outros locais, seguindo as leis humanas, como eu falei. Perfeito, João. Se você me permitir, eu gostaria só de fazer um adendo, que eu penso que é extremamente pertinente. É claro que cada caso é um caso. Muitas vezes, o plano espiritual prepara a reencarnação de um espírito para uma determinada família. E toda vez que há a participação do plano espiritual nesse sentido, é inegável que isso só é possível com a permissão do casal que vai gerar aquela prole, né? Então, cada caso é um caso. Quando você você reencarna numa família, você pode estar reencarnando pelo seu pedido, com apoio do plano espiritual, tá certo? E também com consentimento dos futuros pais, para isso daí. Às vezes é necessário essa situação para que possa haver o ajustamento entre a prole que está chegando e os próprios pais. Muitas vezes eles tiveram algum tipo de relacionamento em outras existências e é dado a esse momento a oportunidade deles se encontrarem agora como pai e mãe e filho, para que haja um ajustamento entre eles. E eles é que têm que começar a perceber
a necessidade desse ajustamento, porque é uma oportunidade dada. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer: ah, eu tenho a ovelha negra na família. Não existe a ovelha negra na família. O que efetivamente existe é aquele ser que veio para a família e ele veio com o propósito, junto com os pais, de se ajustarem. Porque em outras vidas podem ter tido algum tipo de incompatibilidade e foi dado ao plano espiritual, através do plano espiritual, a oportunidade de eles estarem naquela família para se ajustar. Então isso ocorre com grande frequência. Mas sempre deixando claro que o plano espiritual participa desse processo através do mentor espiritual, mas sempre com a permissão dos pais futuros, assim como da própria prole, né? Pode falar, João. Eu queria deixar claro que quando eu me referi, parece que a pergunta foi em relação à violência doméstica, né? Agora, é lógico que na família, cada um vai ter a sua personalidade, uns são mais rebeldes, outros são menos rebeldes, aí já é outro caso, totalmente diferente, aí vai muito da nossa tolerância mesmo, do nosso amor, do nosso carinho, principalmente por parte dos pais, né? E tem aquele amor incondicional. Aí já é um caso mais realmente de ajustes, provavelmente de vidas passadas, de acordos que foram feitos lá no nosso plano espiritual, né? Agora, com relação à violência doméstica, aí sim, eu acho que a gente tem que recorrer a outros meios, que não é só a tolerância, porque também tudo tem seu limite e, com certeza, a coisa só tende a piorar. Chega a um ponto que a pessoa não vai suportar mais e pode acabar até fazendo uma besteira ainda maior, né? É nesse sentido que eu falo de procurar aí a justiça dos homens, né? Perfeito, João, perfeito. É inegável. Essa questão, ela fala desses dois pontos, a violência doméstica e a questão do resgate através do ajustamento que pode ocorrer entre pais e filhos e também esposa e esposo, né? Não existe essa questão da alma gêmea, né? Muita gente fala, sim, eu encontrei minha alma gêmea. Não existe a alma gêmea, né? O que existe são afinidades que fazem com que as pessoas se aproximem, né? Para que possam criar uma vida conjunta. Afinidade, pensamentos, vibrações, é isso que faz com que as pessoas se aproximem uma das outras, né? E não é essa questão da alma gêmea, né? Que a alma gêmea, efetivamente, ela não existe. Muito bem, vamos para mais uma pergunta, e quem está fazendo é o João Luiz novamente, né? O João Luiz, ele pergunta assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, alguém pode se opor a ele? Oi, João. Então, né, da natureza humana, né? Então, não pode se opor a essa lei. É uma lei de Deus, é uma lei imutável. Então, não cabe nela aí a mudança como nas nossas leis, né? Medida provisória, não cabe. Não pode se opor. Pode tentar, né, travar essa lei. Pode, às vezes, né, pelo livre-arbítrio, dar uma travadinha, opondo ali, né, eu vou parar essa lei, né, por um instante, tá difícil esse progresso, seguir essa lei. Eu posso travar, mas isso é por tempo muito curto. Eu não posso determinar que essa lei mude ou que essa lei para de andar. Ela é direto e reto, né? Constante. Então, não tem como deter essa lei, né? É uma lei de Deus, uma lei imutável. E espero ter respondido para você, João. Se tiver mais algum complemento, retorna a pergunta. Perfeito, Cida, muito bem. Aproveitando a oportunidade, nós temos aqui que exaltar a participação de mais alguns ouvintes e telespectadores também, como a Elisiel, a Ângel e o Antônio Cassis. Muito obrigado pela participação de vocês.
as suas energias mais positivas chegam aqui e nos abraça carinhosamente. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E aproveitando essa última questão, João, eu queria colocar uma questão para você que é para a gente refletir um pouco. Nós acabamos de falar nas leis morais e que dentro dessas leis morais, o que mais nos atrapalha a avançar para um mundo melhor, para aquele mundo que nós chamamos de regeneração, como afirma Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Pereira Franca, Manuel Filomeno de Miranda, também um grande mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, eles já afirmam que nós já estamos com o pé no mundo de regeneração, que é esse mundo mesmo que nós estamos vivendo. E aí, como é que essa questão do egoísmo, né, da raiva, do ódio, da intolerância, dificulta o nosso progresso para chegar com os dois pés dentro do mundo de regeneração? Sem dúvida, né? Ele dificulta, é o que mais prejudica a nossa evolução. O egoísmo, o egocentrismo, a falta de empatia, né? Nossa grande questão é que nós fomos criados seres totalmente ignorantes e cada um partiu para um caminho para a sua evolução. Alguns evoluíram mais, outros escolheram caminhos que a evolução foi um pouco menor. Outra coisa que também é complicada para nós associarmos, né, é que a nossa evolução intelectual normalmente é muito mais rápida que a nossa evolução moral. E a nossa evolução moral, ela vai vir muitas das vezes dos nossos erros, que por muitas vezes são culpa da nossa evolução intelectual. Que vem, a nossa evolução intelectual muitas vezes é que nos torna aquela pessoa egoísta, egocentrista, muito senhor de si mesmo, se achando o máximo, né, é o que poderia dizer. E até nós caímos nessa realidade, nós erramos muito, e aí sim vai vir a nossa evolução moral. Muitas vezes às custas de muitos erros e sofrimento, mas enfim, atingindo um objetivo. Acho que são esses dois princípios, né? São caminhos distintos. A pessoa escolhe o seu caminho, onde ela vai evoluir mais rapidamente, menos rapidamente. E o grande problema também como eu já disse, é a diferença entre o tempo da evolução intelectual com a evolução moral. Essa é a nossa grande dificuldade. E que acaba nos trazendo momentos um pouco mais difíceis para que a gente possa aprender realmente. Graças a Deus. Nunca podemos questionar as nossas dificuldades. Elas sempre têm um motivo que nós normalmente vamos ficar sabendo um pouquinho mais para frente. Espero que aprendendo, né? E não simplesmente reclamando. Perfeito, João. Muito obrigado. A sua colocação muito feliz. Nós podemos aprender pelo amor e também pela dor. Exato. São dois caminhos a escolher, não é isso, Cida? E aí eu te pergunto, Cida, qual a importância da evangelização espiritual, espiritualista, para que nós possamos avançar o progresso da nossa sociedade, o melhor entendimento, né, da nossa sociedade? Qual é a importância da nossa evangelização? Nossa, é primordial, né, a evangelização. Porque quando você tem um esclarecimento dos conselhos de Cristo, dos conselhos de Jesus, né, dos ensinamentos que ele deixou, quando você professa esses ensinamentos, né, dentro das leis de amor, de caridade, de perdão, né, é óbvio que a nossa moral muda, né? Nós mudamos, nós melhoramos a nossa moral, porque temos uma luz, né? Que acreditamos que dentro desses ensinamentos, nossa moral desenvolve, porque sabemos e temos certeza, quando somos evangelizados,
que não temos só uma vida, que somos filhos de Deus e que levemos isso para sempre. Então, brota no nosso coração o amor, né? E quando tem-se o amor, não precisa falar mais nada, porque o amor é o sentimento que abrange todos os ensinamentos de todas as doutrinas, de todas as religiões, né? Segue-se tendo o amor, vai ter a compreensão, vai desenvolver com mais facilidade a moral, mesmo dentro desse mundo que nós vivemos, de tanto egoísmo e de tanta injustiça, né? E de tantas brigas, nós vamos sempre optar pelo conhecimento do Evangelho, os ensinamentos do amor. E quando se há amor, até os vírus fica mais difícil de penetrar, né? Eu vi isso outro dia do Divaldo Pereira Franco, né? Que quando somos bons, né? O vírus, ele gosta de estar num lugar semelhante a ele, né? Ele é mau, mas quando ele encontra a barreira do amor, ele se estabiliza. Então, achei muito bonito quando o Divaldo falou isso, né? Então, a palavra é amor, né? É entendimento, é perdão, é caridade, tudo isso que a evangelização nos dá. Então, é extremamente importante a evangelização. Era isso. Perfeito, Cida. Quer complementar, João? Sim. Às vezes eu paro, né? Eu fico pensando. Nós passamos por tantos momentos difíceis na vida e a nossa fé acaba nos ajudando, né? Acaba acalentando o nosso coração. Nós imaginamos que estamos sendo guiados, que estamos sendo cuidados, né? E eu fico imaginando a dificuldade que uma pessoa que não tem uma crença, que não tem uma fé, como deve ser difícil atravessar esses momentos, né? Deve ser muito complicado. É só uma reflexão, né? Perfeito. Até vai incluir essa reflexão que você chama, ô João, eu até diria que ela vai bem próxima daquela colocação que você fez, assim, se evoluiu tanto intelectualmente, mas se tornou extremamente materialista, achando que está, inclusive, nas suas atitudes, no seu comportamento, muitas vezes se colocando como se estivesse acima de Jesus ou de Deus, nosso Pai Criador, né? Então, sim, quando a gente se evangeliza, a gente consegue abrir os horizontes, enxergar o macro e não ficarmos tão presos ao micro, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade e vou exaltar a participação do nosso companheiro Romualdo Vargas. Olá, Romualdo, muito obrigado pela sua participação. A Cecília Gonçalves, ô Cissa, muito obrigado pela participação. O André Pascolati, muito obrigado, André, pela sua participação. A sua energia chega até nós. O Alcides de Melo também é outro companheiro que traz para nós a sua energia mais glorificante, nos dando essa sustentação tão necessária. E agora vamos para mais uma questão, e eu gostaria de voltar a essa questão do pensamento positivo, de quanto o pensamento positivo supera aquelas energias mais negativas, que são chamados pensamentos negativos. Quando nós temos dentro de um lar, e aí pegando até o exemplo que o João citou, aqueles conflitos constantes, né, entre parceiro e parceira, né, às vezes surge, através até de uma criança, uma palavra que é capaz de trazer o bom senso para ambos, né? Então, assim, o respeito entre as pessoas é fator sine qua non para que a família possa se dar bem. Mas as pessoas têm que estar abertas, João, para isso. Se a pessoa não está aberta para receber uma sugestão positiva, receber uma energia positiva, um pensamento positivo, ela vai continuar a claudicar, né? Ela vai ficar marcando passo
naquela ação que ela está tendo. Às vezes, ela fica cega, totalmente cega, e parte para a parte mais agressiva da relação. É para você, João. Eu não ouvi o término da pergunta. Então, eu coloquei o seguinte, às vezes as pessoas estão tão cegas na questão da sua vibração negativa, por influência, às vezes de influência externa, que ela não consegue se abrir para ter algum entendimento, de procurar ter uma relação amistosa, de diálogo, de conversa com o seu parceiro ou com a sua parceira. Isso é uma das grandes dificuldades na relação das pessoas. Sim. Isso acontece com uma certa frequência até, né? Não só dentro de casa, como nas empresas, enfim. É aquele sentimento de superioridade que um tem sobre o outro. Isso pode ser da empresa ou dentro de casa. Uma pessoa, para ser líder numa empresa, ela não precisa ser totalmente o mais inteligente, não precisa ser o mais esperto, não precisa mais nada. Ele tem que ser o mais sábio. E saber utilizar aqueles que o cercam da melhor maneira possível que cada um pode atuar. E assim também é em casa. Se você tem a sua companheira, ou seu companheiro, né? E vamos para os dois lados, e você não consegue dar o devido valor para aquela pessoa, e não consegue ouvir as suas opiniões, não consegue conviver com ela no dia a dia, com as diferenças, fica muito difícil. Aí geram esses conflitos que acabam, ao invés de nos trazer a evolução, acabam nos trazendo mais ainda mais dívidas futuras, mais débitos futuros, né? No geral é isso. Perfeito, João. Muito obrigado. Agora nós estamos recebendo aqui a pergunta do Romualdo Ayrton de Vargas da Silva. E essa vai para a Cidinha. Cida, o Romualdo diz assim: será que isso vai acabar um dia? O egoísmo, a inveja e outras formas de fazer o mal? Oi, Romualdo. Muito obrigada pela pergunta. Então, Romualdo, com certeza, viu? Temos que ser positivos, ter fé, porque a lei de Deus é infalível, né? E nós estamos dentro dela, somos todos filhos de Deus. Então, todas essas coisas negativas vai acabar, está acabando, né? Porque de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado, nós vamos deixando para trás, né? E depois nós olhamos, mas olha, tinha pandemia, né? Tinha maldade lá na empresa que eu trabalhava. Olha, melhorou, mudou, mas é o processo, né? É o tempo e a evolução nossa também. Nós vamos crescendo. E Deus, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele não deixa nenhum dos seus filhos para trás. Então, esses que faz maldade, também é filho dele. E a gente fica com raiva, né? Porque a gente queria que Deus falasse: não, filhinho, só você que é bom, eu vou judiar dele, porque ele é ruim, né? Mas Deus não faz assim, porque o amor de Deus é incondicional, é grande, nós não temos noção para medir o amor de Deus, não temos capacidade, aliás, para medir o amor de Deus. Então, as coisas ruins vão acabar sim, porque Ele nos ama. Ele ama esse planeta. Ele ama a humanidade, mesmo do jeito que ela é, né? Ele sabe que cada um está dentro do seu nível de crescimento e cada um vai chegar lá assim, juntinho dele, porque o objetivo é chegarmos a Deus, né? Já falei isso aqui no outro programa de Lei de Amor. O objetivo de Deus é trazer seus filhos para debaixo das suas asas. Então, chegaremos. Tanto nós como esses que ainda estão um pouquinho para trás de nós, fazendo tanta maldade, né? Criticando.
brigando, né? Agora nós temos aí uma briga tão grande, tão doída, que é a briga da vacina. Enfim, tem tantas coisas que precisam ser consertadas que os nossos olhos olha e vê que dá mesmo essa impressão de que não vai passar, de quando vai passar, mas vai, viu? Esse é a nossa esperança e eu creio. E todos que estão no caminho de Jesus, como você, vai vencer, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Cidinha. E só fazendo uma pequena observação, se você me permitir, Cida. Claro. Chico Xavier dizia: é chegado o momento de separar o joio do trigo. Aqueles nossos irmãos que persistirem em praticar atrocidades, que persistirem em não querer avançar no progresso que lhe é cabível, esses nossos irmãos, infelizmente, não estarão mais reencarnando no planeta Terra. Eles estarão reencarnando em planetas no qual ele vai ter pessoas com as mesmas afinidades que ele tem. Portanto, quando nós falamos da questão da evangelização, é a grande oportunidade que o nosso Pai nos dá, e ele jamais é incoerente na sua criação, ele nos dá para modificarmos, separarmos. Ou nós ficamos do lado do trigo ou do joio, né? Nós temos essa opção. E essa pandemia que veio entre nós também está nos dando a oportunidade de escolhermos. Eu quero o quê? O trigo, que é produtivo, que faz o pão, ou eu quero o joio, que não é produtivo e ele é parecido com o trigo? Então isso é para refletir, é para pensar. E vamos para mais uma pergunta. Quer completar, Cida? Não, eu disse perfeitamente, é isso mesmo. Maravilha, então. Vamos lá, João. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero aproveitar e colocar aqui uma pergunta da Angel Carnelos. Ela faz através do Face. A Angel coloca o seguinte: faço muitas orações em minha casa, porém faço sozinha. E os outros integrantes da minha casa não acreditam mais em nada. O que eu faço para acabar com a desarmonia? Olha que pergunta, João. Principalmente continua orando ainda com muita fé. Eu acho que o melhor caminho é esse. E o seu exemplo provavelmente vai acabar harmonizando um pouco mais as pessoas, melhorando um pouquinho o coração deles. É aquilo que eu falei, cada um tem o seu momento, né? Talvez eles estejam passando um momento agora de desesperança, mas você, como ainda está consciente, você pode ser o elo de ligação para que essas pessoas retomem a fé, retomem a crença, enfim, retomem a vontade da vida. Acreditem, na verdade, na vida, né? Então, o melhor caminho é esse, por enquanto. Eu acho que você não pode... se você não consegue alterar a situação na conversa, pelo menos tente no exemplo e ore muito para o nosso Pai, que ele vai te ensinar, ele vai te mostrar um caminho, com certeza. Muito bem, João. Parabéns. Vamos exaltar aqui a participação também do Carlos Alberto Correia. Olá, Carlos Alberto. Muito obrigado pela sua participação. E se o João me permitir, eu gostaria de dar uma dica, né? Um insight para a nossa companheira Angel Carnelos. Angel, você está fazendo a sua parte. Continue a fazer a sua parte dentro de tudo isso que o João comentou. E aí eu levo uma sugestão para você, que você vai perceber que isso vai te ajudar bastante. Se você não faz, pratique, passe a fazer o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar também tem esse papel importante dentro do nosso lar. O Evangelho no Lar nos permite ir aos cantos mais extremos da nossa casa e tirar desses cantos todo tipo de miasma, de energia ruim e pensamento ruim. Se você convidar as pessoas, elas não quiserem fazer o Evangelho no Lar, faça sozinha. Faça aquele
processo normal. Leia o conteúdo, faça o comentário. Se você estiver sozinho, faça o comentário com você mesmo, inclusive em frente ao espelho. E pratique o Evangelho no lar e você vai perceber que o ambiente da sua casa vai se modificar. Tenha certeza disso. E mais, você vai modificar o ambiente e levar luz para toda a sua vizinhança. Eles também irão receber todo o seu pensamento, toda a sua energia positiva através do Evangelho no lar. Perfeito? É uma sugestão. Muito obrigado por enquanto. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente. E para isso, nós vamos chamar o João Carlos para que faça as suas considerações finais, João Carlos. Opa, muito obrigado, Xavier. Com certeza, como sempre, é um prazer imenso estar aqui com vocês, meus companheiros de jornada. E espero que eu possa ter esclarecido aos ouvintes, que eu possa ter auxiliado, porque esse é o meu único desejo, realmente. Fico muito feliz em estar aqui, podendo participar. E vamos ter confiança, vamos ter fé, vamos manter nossa vida, nós vamos passar por todos esses problemas que estamos passando. Essa pandemia, se Deus quiser, vai embora. Nós vamos ter crescido, nós vamos ter evoluído, nós vamos ter aproveitado o momento e vamos buscar sempre a felicidade. Eu só desejo a paz de Deus a todos vocês. Muito obrigado, João. E agora vamos às considerações finais da nossa companheira Cida Noronha. Por favor, Cida. É só gratidão. Agradeço muito a todos que nos acompanharam, a todo o nosso grupo, né, que é um amor muito grande, é uma amizade muito grande. Então, eu agradeço isso toda hora e agradeço a Deus, a Jesus, né, e a todo o plano espiritual que nos cobre de bênção, de luz, para que esse programa saia de acordo com a vontade de Deus. Muito obrigado e um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade. Que Jesus continue habitando seus corações. Ok, Cida, muito obrigado também pelas suas considerações finais. E eu também agradeço a Deus, agradeço a todas essas pessoas que aqui estiveram conosco, a Vivian Cananda, a Cecília Queiroz. Muito obrigado pelas suas energias positivas. Eu gostaria de concluir com um texto muito pequeno, mas não vai ser possível por causa do tempo. Mas fiquem aí, inclusive a Ângel. Que bom que você faz o Evangelho no lar. Nós estaremos em vibração sempre com você, Ângel. Pode ter certeza. Muito obrigado a todos pela companhia e até uma próxima oportunidade, se assim o Deus quiser.